E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma busca? A gente vai mergulhar num debate que tá dando o que falar. O fim da escala 6x1. Pois essa proposta acendeu o pavio da discussão, né? Principalmente quando o assunto é economia, É muita gente contra. usando argumentos bem, digamos, familiar. É familiar, né? Essa sensação de já ver esse filme é o que me deixa mais intrigado. Sei. Parece que a gente tá repetindo um roteiro antigo, só que com atores diferentes. Verdade. Para entender melhor essa sensação de assunto histórico, que tal a gente dar uma olhada no passado? Afinal, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. É verdade. E por falar em passado, você acredita que a gente encontrou um artigo acadêmico de 1988 sobre a economia da escravidão? E o mais impressionante é que os argumentos contra a abolição naquela época são assustadoramente parecidos com os que a gente ouve hoje sobre o fim da escala 6x1. Sério. Me conta mais sobre isso. O que me chamou a atenção? Bom, o artigo usa uma fórmula Piaget-DA para calcular a produção tanto de trabalhadores quanto de escravos. Basicamente, é a produtividade horária vezes as horas de trabalho por dia, vezes os dias de trabalho por ano, vezes os anos de vida útil. Nossa! Complicado, né? Mas o ponto é que essa fórmula era usada para justificar a escravidão, argumentando que era mais eficiente economicamente. Entendi. Ou seja, a lógica por trás da exploração se mantém, só muda o nome dos personagens. Antes era dono de escravo e escravo agora é empresa de trabalhador. Exatamente. É como se tivesse pegado o roteiro antigo, trocado os nomes e voilá, um novo debate com a mesma lógica de exploração. Mas a questão aqui vai muito além da economia, né? Com certeza. Estamos falando de direitos humanos, dignidade e justiça social. A história da abolição nos mostra como a resistência a mudanças muitas vezes se esconde atrás de argumentos econômicos. É verdade. Os escravagistas, por exemplo, usavam a barateza do trabalho escravo como principal argumento contra a abolição. Hoje, o medo da bomba econômica e do impacto no setor produtivo ecoa esse discurso. Impressionante como esses padrões se repetem. Mas é importante lembrar que a abolição da escravidão não aconteceu do dia para a noite, né? Foi um processo gradual com leis como a proibição do tráfico de escravos, lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. E essa gradualidade teve impactos econômicos, né? A proibição do tráfico, por exemplo, encareceu a compra de novos escravos, o que, de certa forma, começou a minar a lógica econômica da escravidão. Exatamente. A mudança jurídica foi aos poucos desestabilizando o sistema. Estudos mostram que, no fim das contas, a abolição não representou apenas um triunfo da justiça, mas também a dissolução do interesse econômico escravagista, já que manter escravos estava se tornando cada vez mais caro e complicado. E sabe o que é mais interessante? Ao pesquisarmos sobre a época, a gente encontrou manchetes de jornais que se opunham ferrenhamente à abolição. Sério, o que eles diziam? Usavam termos alarmistas, tipo abolição repentina, pesadelo do comércio, crise social e até anarquia. Nossa, Dá pra imaginar. Que loucura. É como se a gente estivesse lendo as notícias de hoje, só que com uma roupagem vintage. Exatamente. É incrível como essa retórica do medo se repete ao longo da história. Mas, no fim das contas, a abolição da escravidão não só foi um ato de justiça, como também teve um impacto positivo na economia. me explica melhor isso. Como a abolição impactou positivamente a economia? Simples. Com a abolição surgiu uma massa de trabalhadores livres que, ainda que em condições precárias, começaram a receber salários e, consequentemente, a consumir. Isso impulsionou a economia de uma maneira que o sistema escravagista já não conseguia fazer. Faz sentido. É como se a economia tivesse adaptado à nova realidade, encontrando novas formas de prosperar. Exatamente. A economia é um sistema dinâmico que se ajusta às mudanças. Vimos isso acontecer não só com a abolição, mas também com a implementação de direitos trabalhistas como a CLT, o 3º salário e FGTS. É verdade. E olhando para a história, dá para ver que a gente já passou por diversas transformações no mundo do trabalho e a economia sempre deu um jeito de se adaptar, né? Com certeza. O que nos leva de volta à discussão sobre a escala 6-boom. Será que estamos presos a um modelo de trabalho ultrapassado por medo do impacto econômico? Uma pergunta que vale a pena ser feita. Afinal, a história nos mostra que o medo da mudança muitas vezes nos cega para as injustiças e para as possibilidades de um futuro melhor. Concordo. E é por isso que esse debate precisa ir além da economia. Precisamos questionar: que tipo de sociedade queremos construir? Uma sociedade baseada na exploração do trabalhador? Ou uma sociedade que valoriza a dignidade humana e o bem-estar de todos? Essa é a grande questão. E a resposta, como você bem disse, não está só nos números da economia, mas nos valores que a gente quer defender como sociedade. E a história, mais uma vez, nos dá pistas importantes para essa reflexão. Se a gente olhar para o processo de abolição da escravidão, a gente vê que, apesar de toda a resistência e dos argumentos econômicos da época, a mudança foi possível porque a sociedade como um todo começou a questionar a moralidade daquele sistema. E a gente precisa se perguntar, será que o medo do impacto econômico nos impede de questionar modelos de trabalho exploratórios? Será que a gente está repetindo os erros do passado por pura inércia? E o mais importante,
O que a gente pode aprender com a história para construir um futuro do trabalho mais justo e humano? É verdade. A história não se repete de forma idêntica, mas existem padrões e ecos do passado que ressoam no presente. E esses paralelos nos ajudam a entender melhor as resistências e os argumentos utilizados em debates como o da Jornada 6x1. A história nos oferece uma lente poderosa para analisar o presente. Ao estudarmos o processo de abolição da escravidão, a gente pode identificar as forças sociais, econômicas e políticas que moldaram aquele momento histórico. E como essas forças se manifestam no debate atual sobre a Jornada 6x1? Que paralelos a gente pode traçar entre o passado e o presente? Bom, a gente pode observar a presença de grupos com interesses econômicos em manter o modelo de trabalho atual. Assim como os escravagistas se beneficiavam do trabalho escravo, existem setores que temem perder lucros com a mudança na jornada. Mas e os trabalhadores? Como eles se posicionam nesse debate? Será que existe uma consciência sobre essa repetição histórica? Essa é uma questão complexa. Alguns trabalhadores podem se sentir inseguros com a possibilidade de perderem seus empregos ou terem seus salários reduzidos. A propaganda e o discurso alarmista de alguns setores podem influenciar a opinião pública e gerar medo e incerteza. Ou seja, é como se a história nos mostrasse que a luta por direitos trabalhistas é uma batalha constante. A abolição da escravidão foi um marco importantíssimo, mas não significou o fim da exploração do trabalho. Exato. A conquista de direitos é um processo contínuo, uma eterna escalada para cada nova fase, do desenvolvimento econômico e social, surgem novas formas de trabalho. E com elas, novos desafios para garantir a dignidade dos trabalhadores. E nesse contexto do debate sobre a escala 6x1 coloca a gente diante de uma pergunta fundamental. Que tipo de sociedade a gente quer construir? Uma sociedade que prioriza o lucro a qualquer custo? Ou uma sociedade que coloca o bem-estar das pessoas em primeiro lugar? Essa é a questão central, não é? E a resposta depende da gente, como cidadãos. Depende de como a gente se posiciona nesse debate, de como a gente pressiona nossos representantes para que eles tomem decisões justas. Verdade. A história mostra que a mudança é possível. A abolição da escravidão, por exemplo, foi uma conquista extraordinária, fruto da luta de muitas pessoas que acreditavam num futuro melhor. Exatamente. E assim como naquela época, a gente também pode fazer a nossa parte na construção de um futuro mais justo e igualitário. O debate sobre a Jornada 6x1 é uma oportunidade para a gente repensar nossos valores e prioridades como sociedade. E para isso a gente precisa ir além da dicotomia economia versus direitos trabalhistas. A história mostra que justiça social e progresso econômico não são incompatíveis. Pelo contrário, eles podem se complementar se a gente tiver a coragem de romper com modelos ultrapassados. Concordo plenamente. A abolição da escravidão, por exemplo, mostrou que a economia pode se adaptar a novas realidades e até se beneficiar delas. A criação de um mercado consumidor formado por ex-escravos, por exemplo, impulsionou a economia de uma forma que o sistema escravista já não era capaz. Ou seja, o fim da escala 6x1 não precisa ser visto como um fantasma que assombra a economia, mas como uma oportunidade da gente construir um sistema mais justo e equilibrado e, quem sabe, até mais próximo. Exatamente. E para que essa mudança aconteça, a gente precisa de um debate amplo e democrático com a participação de todos os setores da sociedade. Trabalhadores, empresários, governantes, acadêmicos. É isso aí. Só através do diálogo, da troca de ideias e da construção de um consenso social é que a gente vai conseguir construir um modelo de trabalho mais justo, equitativo e sustentável. E que essa busca por um futuro melhor nos inspire a agir com coragem, responsabilidade e solidariedade. Afinal, a história nos ensina que cada geração tem a responsabilidade de contribuir para a construção de um mundo melhor. E você, caro ouvinte, qual é a sua opinião sobre esse tema tão importante? Convidamos você a continuar essa busca por conhecimento e reflexão e a se engajar nesse debate que, no fim das contas, é sobre o futuro do trabalho da nossa sociedade. Até a próxima!